Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e quero dar as boas-vindas a você, estudante que está nos acompanhando aí de casa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Mesopotâmia, realizando aqui algumas atividades sobre esse tema, para podermos fixar melhor o conhecimento, ao que nós aprendemos na aula anterior e também esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado. Essa nossa aula ela está direcionada para os estudantes do 6º ano e esse tema faz parte da unidade temática A Invenção do Mundo Clássico e o Contraponto com Outras Sociedades. Nesta aula nós buscaremos desenvolver duas habilidades da BNCC. A primeira delas é a de identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. A segunda habilidade da BNCC que nós buscaremos desenvolver é a de diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, bora lá para as nossas questões. A nossa primeira questão, nós temos aqui o enunciado que diz: observe o mapa e em seguida responda à questão. Nós temos aqui um mapa que destaca a região do Crescente Fértil. E a questão pede o seguinte: Mesopotâmia significa terra ou região entre rios, em grego. No mapa acima é possível identificar a região na área denominada Crescente Fértil. Segundo o que foi estudado durante as aulas, os dois rios que cercam a área da Mesopotâmia são. E aí nós temos as nossas opções. A letra A diz que é o rio Tigre e o rio Jordão. A letra B diz que é o rio Eufrates e o rio Nilo. A letra C diz que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Já a letra D diz que é o rio Nilo e o Mar Vermelho. E então, quais são os rios que cercam a região da Mesopotâmia? Eu vou deixar você respondendo essa questão, escolhendo qual alternativa você considera correta e já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu essa questão, marcou qual alternativa, vamos conferir. Olha só, essa questão ela pede que escolhemos aqui a alternativa que mostra corretamente quais são os rios que cercam a região denominada Mesopotâmia. Bom, pessoal, acertou quem escolheu a opção que contém os rios Tigre e Eufrates. Ok? Se observarmos aqui o mapa corretamente, nós temos aqui o destaque da região da Mesopotâmia aqui e de um lado o rio Tigre e do outro o rio Eufrates, ok? Então, sempre lembre, quando falamos em Mesopotâmia, nós estamos falando desse território entre esses dois rios. Então, olha só, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: assim como no Egito, os rios permitiram o estabelecimento de povos na região da Mesopotâmia e o desenvolvimento de grandes civilizações. Qual o papel desses rios no estabelecimento dessas civilizações? E então, pessoal, qual a importância desses rios Tigre e Eufrates para o estabelecimento das civilizações ali naquele território da Mesopotâmia? Olha só, responde essa questão e já já eu venho para a gente conferir a tua resposta. Até daqui a pouco.
agora que você já respondeu a questão de número 2, vamos conferir. Essa questão, ela pede que a gente diga, né, qual o papel dos rios Tigre e Eufrates no estabelecimento das civilizações na região ali da chamada Mesopotâmia. Olha só, pessoal, na aula anterior nós estudamos que a região da Mesopotâmia faz parte da região do Crescente Fértil, uma região de clima desértico, ou seja, quente e seco, e vimos também que a existência desses grandes rios permitiram ali a prática da agricultura. E praticando a agricultura, as populações, né, os primeiros agrupamentos humanos puderam se estabelecer ali naquela região, já que eles podiam cultivar o alimento necessário para garantir a sua sobrevivência. Além disso, os rios também permitiram ali a criação de animais, o que servia ali para a prática do trabalho e também contribuía ali no momento da alimentação. Outra coisa foi que as dinâmicas desses rios e as atividades que envolviam o controle dessas águas acabou ali resultando em formas de organização com governos, com leis, e assim surgiram as primeiras civilizações. Então a nossa resposta vai ficar da seguinte maneira: o clima da região da Mesopotâmia é desértico, seco e quente. Os rios permitiram a prática da agricultura e a criação de animais. Além disso, a organização de obras como diques e canais de irrigação exigiam lideranças que posteriormente passaram a governar as cidades. Então eu espero que você tenha conseguido compreender a importância desses rios na formação das civilizações que se desenvolveram na região da Mesopotâmia. Então vamos para a questão de número 3. Olha só, gente, a questão de número 3 diz o seguinte: leia a seguir alguns artigos do Código de Hammurabi e depois responda a questão. Aqui a gente tem um trecho do Código de Hammurabi que você vai ler e depois vai responder essa pergunta marcando uma dessas alternativas. Eu vou deixar você fazendo essa leitura, essa análise, escolhendo a alternativa que você considera correta e já já eu venho para a gente conferir a tua resposta. Até daqui a pouco! Pois bem, agora que você já respondeu a questão de número 3, vamos conferir a tua resposta. Olha só, gente, essa questão pede que a gente leia primeiramente, né, esse trecho aqui, alguns artigos lá do Código de Hammurabi para podermos responder a questão. Então vamos conferir aqui esse trecho. O trecho diz o seguinte: se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se um homem cegou o olho de um plebeu ou quebrou-lhe o osso, pagará uma mina de prata. Se um homem cegou o olho de escravo ou quebrou-lhe o osso, pagará metade do seu valor. Se um homem tiver arrancado os dentes de um homem de sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Se um construtor fizer uma casa e esta não for sólida e caindo matar o dono, este construtor será morto. Então aqui está um trecho do Código de Hammurabi com algumas determinações aqui, no caso, punições para alguns crimes. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: o Código de Hammurabi foi escrito com base na lei de Talião, cujo princípio é olho por olho, dente por dente. Isso significa que, vamos lá, essa é a nossa opção correta. O trecho é bem claro, diz que, por exemplo, se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Ou seja,
a punição tem que ser de acordo com o crime cometido para que haja justiça segundo esse Código de Leis. Então, vamos lá para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: aqui tem um registro, né, da escrita cuneiforme cravada em pedra feita com argila. A nossa questão pede o seguinte: a escrita cuneiforme é considerada o primeiro registro de escrita conhecido e foi criada pelos... A letra A diz que a escrita cuneiforme ela foi criada pelos sumérios. A letra B diz que foi criada pelos acadianos. A letra C diz que foi criada pelos assírios e a letra D diz que foi criada pelos babilônicos. Então, olha só, eu vou deixar você escolhendo uma dessas alternativas. Já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir se você acertou. Olha só, gente, a questão de número 4 quer que a gente marque aqui qual foi, né, o povo, né, qual civilização criou ali a escrita cuneiforme. Então, nós temos aqui as opções: sumérios, acadianos, assírios e babilônicos. Olha só, pessoal, a resposta correta é a letra A, os sumérios. Olha só, os sumérios eles foram a civilização mais antiga que se desenvolveu na região da Mesopotâmia. Eles quem desenvolveram a escrita cuneiforme. Essa forma de escrita ela foi assimilada e adotada pelos outros povos da Mesopotâmia que foram invadindo aquela região. Então, por conta disso, se encontra ali registros em forma da escrita cuneiforme também, entre outras civilizações, mas a origem, segundo os estudiosos, está ali entre os sumérios. Então, acertou quem marcou a letra A. Vamos então para a quinta questão, gente. A quinta questão, certo, nos dá aqui algumas afirmativas e nós vamos analisar cada uma dessas afirmativas e marcar como correta, com esse símbolozinho aqui de correta em verde, ou como incorreta, colocando aqui esse xizinho. Então, eu vou deixar você fazendo essa análise, fazendo essa marcação. Já já eu venho para conferir as tuas respostas. Até daqui a pouco. Bom, agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir aqui o que você marcou em cada uma dessas afirmativas. Vamos conferir, gente. A letra A diz que chamamos as cidades da Mesopotâmia de cidades-estado porque todas faziam parte de um único país. Bom, gente, olha só. Os sumérios, por exemplo, estavam organizados em cidades-estados, mas elas eram consideradas cidades-estados porque tinham ali uma independência política, ou seja, tinham seu próprio governante, seu próprio rei, tinham ali as suas próprias leis, ou seja, tinha autonomia política e não dependia de um governo central, ok? Então, o motivo delas serem chamadas de cidades-estados era esse, e não porque elas faziam parte de um único país.
Portanto, a letra A está incorreta, ok? Vamos para a letra B. A letra B diz: os registros escritos mais antigos conhecidos até o momento são atribuídos aos sumérios. Bom, nós vimos na aula anterior que um dos registros, inclusive do campo da literatura, como a epopeia de Gilgamesh, é um dos registros ali produzidos pelos sumérios. Então, essa alternativa, essa afirmativa, ela está correta. A letra C diz que o Código de Hammurabi é um conjunto de leis elaborado pelos governantes caldeus. Bom, pessoal, nós vimos na aula anterior que quem criou o Código de Hammurabi foi o rei Hammurabi do primeiro Império Babilônico. Nós vimos também que os povos que fundaram o primeiro Império Babilônico foram os amoritas e que os caldeus fundaram o segundo Império Babilônico. Então, por conta disso, essa alternativa ela está incorreta, ok? O Código de Hammurabi ele foi criado por um governante que era amorita e não de origem dos povos da Caldeia. A letra D diz que o politeísmo é uma das características das religiões da Mesopotâmia. Bom, você acertou se você marcou como correta, tá? Os povos da Mesopotâmia, eles cultuavam várias divindades, todas eles, tá? A letra E diz que, assim como as pirâmides egípcias, os zigurates eram construções que serviam de túmulos para os governantes. Olha, gente, nós vimos na aula anterior que os egípcios eles construíam as pirâmides para servir de túmulo para os faraós. Eles tinham ali um grande respeito e uma grande preocupação com a vida após a morte. Esse não era o caso, por exemplo, dos mesopotâmicos. E os zigurates, eles tinham uma função religiosa também, uma função espiritual, porque muitas vezes eles serviam como templos, mas eles não serviam como túmulos para esses governantes. E mais, os zigurates ainda tinham outras funções, como servir de armazém para cereais ou mesmo como ponto para a observação dos astros. Por isso, essa alternativa também está incorreta. Então, nós temos essa sequência. Eu espero que você tenha conseguido acertar todas essas afirmativas. E aí, assim eu encerro essa nossa aula de hoje, essa atividade. Eu espero que você tenha conseguido compreender o assunto, que tenha conseguido sanar alguma dúvida, ok? Alguma coisa que você não tinha conseguido compreender da aula anterior. Eu te agradeço pela atenção e eu te espero na próxima aula.